Boa noite a todos, que a paz esteja conosco, que Jesus nos ilumine, nos fortalece sempre. Que bom que nós estamos aqui. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer no nosso? Ok, Cris, pode perguntar. Ana Araci, vamos supor que eu recebi um trabalho de magia negra, certo? Daqueles bem caprichado, com uma pessoa bem conhecedora e de como fazer a maldade, certo? Sim. Eu consigo desfazer ele só no mundo espiritual ou eu tenho que usar alguma coisa material? Olha, pela minha pesquisa, eu vou te falar baseado na pesquisa, baseado no conhecimento de tudo isso que eu estudei hoje, com meus 77 anos. O que eu observei, analisei e pesquisei? A magia negra, normalmente, de ordem geral, usa-se um elemento animal. Vai usar um bicho, um carneiro, qualquer bicho, como também pode usar o humano, pode usar também um humano menor para fazer esse trabalho. Então, esse animal, vamos colocar assim, esse carneiro, ele é como se aquela pessoa, faz de conta que alguém quis fazer um trabalho para Cristo, que você não vai ter medo mesmo, então pegou um carneiro, batizou em seu nome com a sua fotografia, e aquela pessoa, então, vai pedir que tudo o que acontecer para aquele carneiro seja transferido para você. Então, toda a maldade, toda a machucadura, toda a tortura, porque esse trabalho é feito com o bicho vivo. Então, o bicho sente dor, o bicho é machucado, é ferido, é esquartejado, é estrangulado, é tirado o olho, é tirado o cérebro, e aí por diante. Para que tudo isso seja transferido para você. Isso são chamados trabalhos complexos. Tá? Como esse trabalho ele é feito com um animal vivo, por essa razão, do mesmo trabalho que é feito, algumas pessoas, para desmanchar em algumas linhas de força ou de trabalho, precisa novamente ser transferido para o reino animal. Então, será necessário que você, Cris, mentalize esse trabalho e, novamente, ele tem que ser transferido ao reino animal. Porque, como ele é feito na densidade fluídica do reino animal, tem que ser devolvido na fonte novamente. Quando esse trabalho não é retirado ou desmanchado, ou algo neste ponto, essa pessoa vai ficar cancerosa. O local onde foi atingido essa energia negra, ou pela faca, ou pelo machado, ou pela agressão, é inúmero. Isso aí não tem um limite possível de programação. Vai depender da qualidade moral, eu digo qualidade moral no mal, no efeito que quer produzir, do ódio, da vingança, do desejo de alta destruição. Como é um trabalho para matar, tá? Para matar. O objetivo é matar a criatura. Então, a transferência se chama ponto de morte, no sentido que quer matar aquela criatura. Uma pessoa que ora, ela pode ter uma determinada defesa, mas de ordem geral, quando não se tem essa defesa adequada, a pessoa vai ficar doente, vai ficar cancerosa, vai ficar lesada da memória, vai sofrer danos
nos nervos, nos ossos, na carne, enfim, todo aquele processo de desintegração da matéria, do corpo físico em que foi colocada você, do corpo do animal, vai ser transferido para você toda a densidade mórbida. Então, aproximadamente dentro de 40 dias, toda aquela energia, até que aquela energia vai aos poucos sendo retirado do cadáver, ele passa para você. Então, você vai sofrer uma doença que vai ser difícil de achar, até que ela, então, se cristaliza no seu corpo. Aí ela pode cristalizar no seu cérebro, nos seus olhos, ouvido, garganta, coração, pulmão, qualquer lugar onde tiver já fragilizado. Se você tiver os rins fragilizados, com certeza seus rins sofrerão as consequências disso. Aonde você tem uma lesão no intestino, porque aí dá a condição devido à infecção que aquele fluido seja ali colocado. Então, necessariamente terá que ser retirado, necessariamente terá que ser transferido novamente. Então, eu transfiro tudo aquilo para o reino animal novamente. Aí eu consigo eliminar. Sim, sim, porque como o trabalho ele foi feito aqui na Terra, o que é da Terra pertence à Terra, o que é do Espírito pertence ao Espírito. Pode ser que aquilo que eu estou falando, nem todo mundo vai me entender isso que eu estou falando. Mas aquilo que se nós morrermos macumbado, nós vamos nascer macumbado. Se você tiver a felicidade de morrer com essa macumba, você vai nascer macumbada de novo, Cris. Vai nascer uma criança com problema de pulmão, vai nascer infernando a sua mãe, vai viver muito no hospital, entendeu? Por quê? Nós ficamos e retornamos, porque no momento do nosso desencarne, nós passamos para o perispírito nossa vida terrena. Então, todas as informações, como orgulho, vaidade, pretensão, desamor, enfim, todos os seus defeitos, todas as suas maldades, seus erros, tudo o que você tem, ele é transferido novamente para o corpo espiritual, para a memória do espírito. Então, você vai estudar do lado de lá, você vai aprender, nós vamos te socorrer, eu vou rezar para você, vou te pôr numa colônia espiritual, vou fazer tudo o que posso por você. Mas no mundo espiritual, nós não temos condição de desmanchar aquilo que foi feito na Terra. Porque é aqui, é a lei do reajuste. Então, aí você vai voltar, vai reencarnar novamente. Espero que uma mãe goste de você, porque você vai vir muito complicada, lesada, e ela, então, vai te levar nas benzedeiras, vai te levar em vários lugares para você ir se melhorando pouco a pouco. Então, eu sugiro hoje, a Cris fez uma pergunta bastante interessante, que nós, à medida do possível, nós vamos voltar para falar nesse tema, nesse estudo. Alguns grupos já estudaram esse tema, mas eu estou colocando esse tema aqui a público e não dentro de grupos fechados, porque o grupo fechado, grupos pequenos de pesquisa, é fácil de estudar e de pesquisar. Mas aqui eu estou num grupo público, estou fazendo uma colocação pública, pesquisa de conhecimento. Então, toda vez que nós socorremos os espíritos, retiramos os espíritos doentes, espíritos enfermos, retiramos o cobrador, levamos todo mundo para as escolas, hospitais, pronto-socorros, educandários, e nós temos algo que já não tem mais espírito. Nós temos apenas o fluido doente. O fluido. De ordem geral, esse tipo de trabalho vai causar cânceres, lepra, doenças que nós às vezes entendemos que não são curáveis, porque somente tem que retirar a condição do perispírito do corpo físico. São lesões graves, mas também não são coisas do outro mundo. Gostaria de lembrar que o próprio Cristo, Jesus mesmo,
tirou os fluidos doentes e enfermediços. Isso consta no Evangelho, no conhecimento de aqueles que estudaram o cristianismo. Jesus enviou esses fluidos para os porcos. E a manada de porco caiu no precipício. Então, nós sabemos que a alma humana não entra no animal. Uma alma humana, um espírito humano não tem como adentrar, como não entra no meu. Então, apenas Jesus enviou para aquelas porcos que caíram no precipício essa densidade fluídica. Então, Jesus conta no Evangelho como que ele tirou essa densidade. Naquela época do cristianismo, como hoje presente, esse tipo de trabalho de irradiações, em todo sentido, porque hoje a maldade ela é muito grande, tão grande como naquela época do Cristo, tão maligna quanto a época do Cristo. Então, nós podemos entender que esta vibração, quando é atingida carne para carne, é a carne que absorve e solve isso daí. Mas quando nós não tiramos, retornaremos na outra vida para retificar ou para refazer aquilo que não foi feito. Isso é apenas um conhecimento daqueles que estudam com profundidade a doutrina dos espíritos, que estudam magnetismo, que estudam o perispírito de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Estudam a alma, todas as condições da alma, e estudam o processo reencarnatório como lei do aprimoramento. Então, tanto faz ser um trabalho como um orgulho, se você não tirar de você até a última partícula do teu orgulho, você não vai se curar. Então, você pode tirar o orgulho dos outros, mas você tem que tirar de você. E quando nós temos uma maldição, é o mesmo processo. A maldição da falência, a maldição em todos os sentidos. Se o médium não tirar dele, se o médium não tirar da família, se o médium não tirar do seu brasão de família, não tirar da sua terra, não tirar por onde ele esteve, porque o médium é isso que é a mediunidade. A mediunidade não é para os outros. Vou continuar falando e repetindo, e quando eu nascer de novo, eu vou continuar falando. A mediunidade, ela não é para nós cuidarmos da vida dos outros, mas para a evolução do médium. O médium é que tem que autolimpar-se, o médium é que tem que auto-higienizar-se, o médium é que tem que tirar esses trabalhos complexos dele, o médium tem que solucionar os seus problemas, quer eles como forem, da sua falência, da sua queda. É o médium que tem que tirar. Toda vez que você procurar um outro médium, que isso é uma coisa muito comum, nós ainda estamos vivendo na época do Cristo, e que nós íamos procurar uma pitonisa para ela nos ajudar, nós estamos vivendo o mesmo espaço de físico hoje espiritual. Nós queremos que o pastor tire, que o padre tire, nós queremos que as pessoas tirem, nós queremos ir num centro, queremos ir não sei aonde, para tirar. Só que ninguém pode tirar nada de ninguém, porque é algo que nós adquirimos de livre e espontânea vontade. Então, aquilo que eu sou, eu sou. E só eu posso mudar. Só eu posso tirar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. O que eu diria para vocês? Comece a ensinar as pessoas. Porque depois que eu estudei muito e eu descobri através do estudo que eu nada posso fazer por ninguém, que eu nada sou, nada tenho, eu só tenho estudo e conhecimento.
Então, é isso que eu tenho que passar: o estudo e o conhecimento. E qual é o maior egoísmo que existe? É a pessoa que sabe e que ela não fala, ela não conta, ela não descreve. Eu sou mais ou menos destemida, porque, de ordem geral, ninguém tem a coragem de colocar essa posição que você me perguntou, Cris, com essa sinceridade que eu estou te colocando aqui. Como que agem, como que fazem, como que é feito. Porque para você desmanchar um trabalho, porque vamos dizer, o que é um trabalho? O trabalho é o desejo mental, é a emoção, é a raiva, é o ódio. Então, uma pessoa que ela tiver nas tuas costas com ódio mortal de você e querer que você se acabe, é um trabalho. É um trabalho mental em que ela enviou as ordens do pensamento dela, e se você brincar, você vai bater seu dedinho na calçada e vai escorregar e vai ralar seu nariz. Então, porque a vibração que vai é muito forte. Você pode ver, você põe um vestido, vai numa festa, fica linda. Depois você nunca mais consegue vestir aquele vestido. E se você guardar ele numa caixinha, você fizer assim, ele é capaz de dissolver, cair todas as pedrinhas. Por quê? Porque está impregnado de fluidos ruins, maléficos, aquilo apodrece, é sujo, é com energia. E o nosso perispírito, ele absorve esse tipo de energia. Ele faz mal para nós. Então, toda a nossa doença é uma energia maléfica. Ou é nossa, ou é externa. Então, eu preciso tirar de mim. Então, o médico que fala assim, eu sonhei, eu vi isso, eu vi aquilo, no meu sonho, eu vi na minha visão espiritual, ele deve sim trabalhar no sentido de retirar tudo isso. Aqueles que trabalham com as nossas bacias, com as nossas casas de recuperação, nossos grandes laboratórios espirituais, sabe que nós podemos desintegrar o fluido, desintegrar o ódio, a raiva, a vingança, porque é uma forma pensamento. É pensamento contra o pensamento. É o pensamento bom que liberta o pensamento mal. Solve, queima, desmancha, retira. Então, essa é a grande dificuldade nossa de trabalhar. Quando são plantas, é fácil, a energia também é solvida. Mas quando nós estamos falando disto que entra a carne, os nervos, os ossos, que entra o sistema nervoso central, o cérebro, causa danos muito grandes. Outra coisa que espírita tem que pensar é que nós, o mal de Alzheimer, algumas colocações espírita está colocando no seguinte fato, que quando nós queremos esquecer, porque eu fui traída, porque eu tenho isso, eu não quero lembrar da minha infância, eu não quero lembrar disso, eu não quero lembrar. Quando você dá uma ordem mental para você esquecer, todas as suas células começam a apagar, começam a dissolver e pagar, apagando, apagando e vão apagando, porque ela recebeu uma ordem mental para parar de pensar. Então, a espírita tem que solucionar. Não é que, eu quero esquecer. Não, perdoa, limpa, retira. Eu não quero lembrar da minha infância. Eu passei fome, passei frio. Ótimo. Então, vai lá, recolhe os espíritos que estão com fome, tira o frio, limpa a tua alma, retira o frio da alma, retira essas coisas ruins de você, lembranças deletéricas, e coloca fluidos curadores em você. Coloca flores, coloque a fartura, coloque a bem-aventurança, coloque a felicidade. Porque dizer que eu esqueci não é a solução. A solução é eu tirar o mal e colocar o bem.
É isso que nós entendemos como espiritismo. Espiritismo é tirar o mal e colocar o fluido curador. É isso que nós estamos entendendo como doutrina dos espíritos. É essa que é a importância. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu falei aqui, que não entendeu? Que gostaria que fosse retificado alguma coisa? Quando alguém deu essa ordem para esquecer, e depois ele tem um conhecimento, vamos supor que eu tivesse dado essa ordem para me esquecer alguma coisa e agora eu tenho conhecimento que é errado. Como eu posso estacionar? Mesma coisa. Você vai falar para sua mente, vai falar para você mesmo. Você vai falar assim: olha, é o seguinte, lembra daquele dia que eu falei para você que era para você esquecer que eu estava brava, que eu não queria mais lembrar, que eu estava com ódio, estava com vontade de fritar tudo isso? É o seguinte, essa lembrança que eu quis apagar, agora eu vou solucionar dentro de mim mesma. Quero solucionar, vou resolver. Não é para esquecer, é para tirar todas as lembranças negativas, desmagnetizando, solvendo e limpando. Isso, ordem dada. Certo, Lia? As ordens Certo, que você obrigada. dá para a mente, você desfaz isso daí. Igual a pessoa fala assim, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Aí ela se torna espírita, ela entende que ela tem que perdoar, mas ela deu uma ordem mental para si mesma que ela não ia perdoar. Então ela tem que parar e dizer assim, agora a ordem é outra, nós vamos perdoar, nós vamos ajustar, nós vamos socorrer, porque eu não vou levar isso para outra vida. Agora eu vou perdoar partícula por partícula, átomo por átomo. Eu não quero essa pessoa vinculada a mim pelo meu desamor, pela minha falta de perdão. É isso que se chama nós retificarmos os nossos erros e limpar a nós mesmos. É o médium dando ordem para ele mesmo. Certo? Ficamos entendidos? Esse é o nosso grande trabalho de modificação. Então, a gente, às vezes, na infância, briga com os irmãos e traz essa mágoa até os 70 anos. Aí tem que parar. Para, meu Deus do céu, eu vou morrer com a mágoa do bendito do meu irmão, porque ele falou, brigou comigo, por causa do bendito do algodão doce. Mas que coisa mais terrível que eu fiz. E agora eu quero retificar. Quero, neste momento, retirar toda essa minha lembrança, toda a minha mágoa, toda a minha tristeza, toda a dor dos meus pensamentos que eu causei para o meu irmão. Eu quero desintegrar, solver, desmagnetizar. Quero libertar o meu irmão da minha mágoa, do meu faniquito, da minha brabeza. Tudo que eu fiquei com raiva dele por causa do algodão doce, eu quero tirar tudo isso. Queima, retira a sua história e coloca muito fluido doce no seu irmão, calmante, repousante, fluidos de paz, fluidos de harmonia, de crescimento, de aprimoramento. Porque quando nós temos a mágoa do nosso irmão, quando ele pensa em nós, ele bate na energia da mágoa. Porque isso é que nós temos, é aquele canal que eu criei de mágoa, de rancor, de faniquito. Quando meu irmão pensa em mim, ele vem com essa energia e depara com aquilo que sou. Então, você tem que queimar esse canal e colocar um fluido doce de perdão, de aprimoramento, de virtude. Mude o padrão, mude seu pensamento. É isso que nós médios devemos fazer
com a briga da infância, com a briga da escola, com a briga da mocidade, com a briga do nosso passado, com brigas inúteis, vazias, por coisa que não tem necessidade. Então, isso você tem que tirar, você não pode levar essa marca com você no seu perispírito, porque é você mesmo que está se marcando. Na próxima reencarnação, você mesmo deixou marcado os pontos de mágoa e de falta de perdão. Então, na próxima encarnação, você vai ter que voltar para retificar. E por que não fazer nessa vida enquanto você lembra? Então, quando eu falo que o médium tem muito a fazer por ele, mas muito, 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 quando nós cuidamos de nós temos que achar tempo para cuidar da família. Parece que nós ficamos sobrecarregados com as nossas dificuldades particulares da alma. E aí a gente para e fala, não, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso ajudar minha filha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Porque nós caminhamos pelas estradas e vamos encontrando os desamores. Encontrando, você está no shopping, encontra a pessoa que você tem raiva, que te olhou feio, que nunca gostou de você, aquela inimiga terrível. Aí ela olha para você e passa reto. Fala assim, meu Deus do céu, eu não quero levar para outra encarnação isso daí. Eu vou solver, chega na tua casa, solve, limpa, retira, põe um fluido doce, põe a energia do Criador sobre ela, para que ela receba energia crística, para que desvincule de você. Esse é o bem que tem que fazer. No centro, quantos desamores, desafeto, desuniões, traições, nós encontramos dentro do centro espírita. E o que o médium tem que fazer? Solver, limpar, porque muitas vezes é do próprio passado. A pessoa não gosta de nós, simplesmente não gosta. E nós também não gostamos daquela pessoa. E aí você vai ficar brigando no centro? Você vai desintegrar aquilo que você recebe e aquilo que você doou. Tira, limpa, faça virar cinza. Coloca doce, coloca açúcar, coloca mel. Faça alguma coisa, mas tira o fluido doentio e enfermediço. Porque nada mais é do que uma transferência. A maldade é uma transferência, gente. O erro, a calúnia é uma transferência de pensamento. Toda maldade é uma transferência. Transfere o fluido para o outro. Se alguém estiver falando mal de você lá na esquina e estiver fofocando de você, você vai sentir. Porque ao falar de você, ela mentalizou você e ela transferiu para você. Canalizou você. Então é isso que você tem que entender. A energia que nós recebemos negativa, ela é muito mais comum do que você pensa. Então, hoje nós estamos falando de magia negra, porque é um trabalho mais concentrado no mal, usando energias mais densas para chegar no objetivo. Mas se uma pessoa passar todos os dias, quero mais que morra, quero mais que morra, quero mais que se acabe, que quebre o pescoço, aquela energia vai criando um vínculo tão forte que vai chegar uma hora que você vai morrer. Por quê? Porque foi canalizando. Então, a gente não pode deixar. Então, certas brincadeiras que falam assim, você vai morrer antes do que eu, e você vai morrer de gorda. Eu fui assim, né? Assim você vai morrer de gorda. Aí eu andava um pouquinho ali, eu sempre tinha alguém com Araci, você vai morrer de gorda. Aí um dia nós estávamos numa reunião com Jerônimo de Mendonça. E aí esse espírito, Jerônimo de Mendonça, virou e falou assim, você não fale mais para ela que ela vai morrer de gorda.
Porque se ela morrer de gorda, você é responsável. Ah, ó, ficou, nunca mais falou para mim que eu ia morrer de gorda. Então, veja bem, é uma brincadeira, mas o Jerônimo chamou atenção. E eu tô gorda até hoje, mas vou morrer de gorda. Mas não porque aquela pessoa falava que eu era gorda. Então, essas brincadeiras, essas falas, existe porque se aparece um espírito inimigo, adversário, e que a pessoa fala, você vai morrer de gorda, o espírito adversário, não, você mesmo, né? Pode matar de gorda. Quer dizer, a pessoa dá ideia, e os outros vêm e concretiza a ideia. Então, o pensamento é tudo. O pensamento é tudo. Então, vigiai e orai. Vigiai e orai. Então vamos nós. Vamos buscar esse grande Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de luz. Vamos rogarmos nesse grande universo. Vamos pedir a Ele toda a paz, toda a sabedoria, toda a inteligência para o nosso espírito. Senhor, somos almas imperfeitas, em busca, Senhor, da evolução, em busca do conhecimento, em busca da libertação, Senhor. E aqui estamos nós a te rogar que essas energias cósmicas, essas energias solares, dos ventos solares, Senhor, possam girar, possam trazer todo esse fluido de luz, de cura, de bênção, Senhor. Rogo pelos fluidos, Senhor, por todas essas energias lunares, por essa força, Senhor, lunar, para regenerar, acalmar, serenizar, pacificar, Senhor, as almas. E rogamos, Pai, templo de amor, de luz, que se abra nesse momento, que traga neste momento, Senhor, a presença do grande Mestre Jesus, que venha nos auxiliar, que venha abrir as nossas mentes para que possamos crescer, evoluir. Dá-nos, Senhor, a luz. Rogo ao grande Espírito da verdade, rogo neste momento que venham com todos os espíritos consoladores, que venham com todos os nossos anjos e arcanjos, com todas as nossas equipes de trabalho, que venham trazer a luz do entendimento. Peço neste momento, Pai misericordioso, a presença de todos os nossos ancestrais, que venha a presença de toda a nossa equipe de trabalho, Senhor. E rogo, Pai misericordioso, que todos os benfeitores, que todos esses trabalhadores neste momento possam, Senhor, estar conosco, nos auxiliando. Que se abra, Senhor, a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E neste momento, Pai, nós te pedimos por nós neste momento, Senhor, que venha essa luz divina, que venha toda essa força solar, dos raios solares, dos raios lunares, Senhor, que venha a força de todos os elementares, da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal, Senhor, e possamos nós, nesse momento, Senhor, puxarmos todos esses espíritos, todas essas entidades cansadas, oprimidas, revoltadas, tristes, preguiçosas, orgulhosas, vaidosas, todos esses espíritos, Senhor, que trazem a discórdia, a desarmonia, o desentendimento, o desamor, Senhor, que trazem a calúnia, a difamação, o erro, Senhor.
Rogo neste momento as nossas equipes que puxem todos esses espíritos para dentro, Senhor, da redenção neste momento. Que puxe todos esses espíritos malignos, esses obsessores, rivais, adversários, todos esses espíritos fascinadores, subjugadores, e peço, Pai misericordioso, a libertação de todos esses espíritos que estejam vinculados a nós, pela nossa própria mente, Senhor, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de coragem. Peço neste momento que esses espíritos que foram, Senhor, enviados, que foram pelas nossas próprias ações, se aproximaram de nós, que neste momento venham, Senhor, venham para serem libertados, que sejam colocados nessas vacias, os doentes, os cansados, os perdidos, na regeneração, na consolação, Senhor. Peço neste momento que esse fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. E rogo neste momento, Senhor, por todas essas operações complexas, Senhor, por todas essas obsessões complexas, por todas essas doenças, por todas as magias, feitiçarias, que possam, nesse momento, serem puxadas para dentro da lama astral, Senhor, e que essa lama, Senhor, possa, nesse momento, ir desmaterializando, desmagnetizando todos os pedidos, todas as formas, pensamentos, todos os ações, Senhor, todos aquilo, Senhor, que nós mesmos criamos pela nossa falta de amor, pela nossa falta de respeito, Senhor, pelo ódio, pelos traumas passados, que nesse momento sejam puxados para dentro dessa lama astral e que seja desmaterializado, desintegrado todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, e peço permissão, Pai misericordioso, ao reino dos animais, para que qualquer trabalho que tenha sido feito, Senhor, para nos machucar, nos ferir, para nos agredir, Senhor. Peço nesse momento que esses espíritos que possam nesse momento fazer a transmutação, transmutando todo esse fluido, Senhor, para o reino animal, Senhor, para aqueles animais que estão em grande quantidade, Senhor, os javalis, os búfalos, os grandes búfalos, Senhor, que neste momento possam receber toda essa energia densa, Senhor, retirando de nós todo esse fluido, toda essa maldade, todo esse fluido de ódio, de desequilíbrio, Senhor, todo esse fluido, Senhor, de infecções, de vírus, de bactérias, de tumores, Senhor, de infecções, que sejam retirados e que esse animal seja queimado, desmaterializado, colocado dentro dessa lama, Senhor, e vai desintegrando, desmaterializando, desmagnetizando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Pedimos, Pai misericordioso, se no passado distante tenhamos nós utilizado esse reino, ou o reino vegetal, ou o reino mineral, Senhor, para maldades, que sejam neste momento também desmaterializado, desmagnetizado todas essas ações, todos esses fluidos densos, toda essa maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a calúnia, toda a difamação, toda essa inveja, Senhor, todos esses traumas que nós trazemos, e que todos esses espíritos, Pai misericordioso, vinculados a nós, vinculados a esses trabalhos, possam, neste momento, serem socorridos dentro desse grande laboratório e ser feito, Senhor,
toda modificação fluídica perispiritual, retirando, Senhor, todo o ódio, toda maldade, toda hipocrisia, toda calúnia, toda difamação, todo erro, Senhor. Nós pedimos que a nossa equipe gire como um fogo, Senhor, como um furacão de fogo, Senhor, como um furacão, Senhor, de lama, neste momento incandescente, e que passe por todos nós, encarnados e desencarnados, nos libertando, Senhor, de toda maldade, libertando o nosso corpo físico, Senhor, retirando dos nossos nervos, dos nossos ossos, das nossas carnes, todos os nossos órgãos, Senhor, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, retirando todas essas influências, retirando todos esses fluidos densos, Senhor, toda maldade, desintegrando, dissolvendo, desmaterializando. E peço, Pai misericordioso, que desconsagre todos esses pedidos, que nos liberte de toda maldade material, espiritual, profissional, financeira, de toda e qualquer parte jurídica, Senhor, de todo aquilo que nós estejamos sofrendo neste momento. Nos liberte, Pai misericordioso, liberte-nos da ação do mal, da ação dos encarnados, Senhor, que sejam também puxados para dentro dessa redenção, desmaterializando toda a raiva, todo o ódio, todo o orgulho, toda a vingança, toda a maldade, Senhor, fazendo toda a transmutação, que esse fogo vai passando por todas as células materiais, espirituais, Senhor, passando por todo o nosso perispírito, dissolvendo, desmagnetizando, Senhor, dissolvendo do nosso dupletério, tirando todas as infecções, retirando toda a ação, Senhor, desses fluidos, libertando a nossa alma. Liberte a nossa alma, Senhor. Liberte o nosso espírito para que ele possa crescer, para que ele possa estudar, para que ele possa evoluir, Senhor. E rogo, ó Pai misericordioso, que essa força, Senhor, da terra, da água, Senhor, do ar e do fogo vai girando, desmaterializando, desintegrando todos que estão encarnados ou desencarnados, em cada laboratório, Senhor, da consolação, da regeneração, da consolação, Senhor, da redenção da lama astral, tirando, dissolvendo, libertando-nos, Senhor, a todos nós, Senhor. E pedimos, Pai, pedimos nesse momento, pelos espíritos das águas, que venha essa força de uma grande tsunami, que traga essas águas e que possam passar por cada um de nós, encarnados e desencarnados, penetrando por todas as nossas células, dissolvendo, desmaterializando, limpando, como uma grande cachoeira que cai sobre nós, que cai nesse momento, Senhor, todo esse fluido, trazendo o arrependimento, trazendo as ervas medicinais, trazendo todo esse trabalho de cura do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, a libertação da nossa alma, que essa água traga esses raios desintegradores, transformadores, que traga essa mutação por todo o nosso corpo material e perispiritual, trazendo a luz, a partícula de amor de Deus, que possa envolver a cada um de nós, a todos os espíritos, a todos aqueles que aqui estão, Senhor, dentro dos nossos lares, que essa luz divina, que essa água possa passar
por todos os lares, trazendo a paz, a alegria, a felicidade, trazendo, Senhor, a esperança e abençoando a todos nós, encarnados e desencarnados. E rogamos neste momento a grande Mãe Santíssima que derrame os seus mantos, todo esse manto de luz sobre todos os espíritos, sobre todos esses filhos caídos, cansados, combalidos, todos esses filhos enfermos, enfermos da alma, Senhor, enfermos do espírito, que traga essa luz. E rogo, Pai misericordioso, rogo neste momento o socorro para com todos da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral, recolhendo todos esses espíritos, recolhendo todos os cansados, os perdidos, recolhendo todos, Senhor, todos os umbandistas do candomblé, os católicos, os evangélicos, os místicos, os espíritas, Senhor, todos aqueles, Senhor, que sejam tocados, que sejam recolhidos nesse momento, levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios educativos, aos hospitais, que a luz do seu amor caia sobre eles, que essas partículas de amor traga, Senhor, o arrependimento, traga a luz, traga o esclarecimento, traga todas as suas bênçãos, Senhor. Abençoe a todas as colônias, Senhor, que elas possam receber todas as energias necessárias, lunares, solares, Senhor, dos mares, de todos os locais, Senhor, para que ali elas possam auxiliar, amparar a todos os espíritos que ali estão, Senhor, para que eles estudem, para que eles cresçam, para que eles evoluam, para que eles possam se preparar para futuras reencarnações. E rogo, Senhor, permissão neste momento para fecharmos esse grande laboratório, que a luz do seu amor, Senhor, possa, nesse momento, envolver o nosso lar, Senhor, os nossos entes queridos, todo o reino mineral, vegetal, animal e o reino do homem, Senhor, que possa as nossas equipes espirituais trazer a paz, a alegria, a fé, a esperança, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, que as partículas de amor nesse momento caiam sobre o nosso lar, que os 10 mandamentos sejam a luz, o farol, que as 10 leis divinas, Senhor, possam nós segui-las, Senhor, com uma luz que vem clarear o nosso caminhar. E agradecemos, Pai, agradecemos nesse momento a todas as nossas equipes de trabalho, aos nossos anjos guardiões, às falanges socorristas, a todos aqueles que nos auxiliaram, nos ampararam, Senhor, nesta noite, nesse trabalho, Senhor. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigada ao Espírito de verdade e todos os Espíritos Consoladores. E a Ti, Pai, a nossa eterna gratidão, o nosso eterno amor a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos orientar, Senhor, juntamente com todos os nossos benfeitores. Obrigado, Senhor. E assim, em Teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades desta noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine e nos fortaleça a todos, Senhor. Que assim seja.